muitos para que não interrompa a apresentação da doutora Jesselyn. Gente, bom dia. Depois de vários problemas técnicos, conseguimos, né, resolver. E hoje nós teremos a última palestra do programa Remoção Segura. O programa, não sei se vocês ouviram falar dele só nessa remoção agora, ou se vocês já haviam ouvido falar dele ano passado. Foi um programa criado pela DSS no ano passado, e o objetivo é promover informações e orientações para os servidores removidos no que diz respeito aos temas de saúde e segurança. Nós já tivemos 2 palestras, né, uma de saúde física, uma de segurança, e agora teremos a última palestra de saúde mental. E a palestra de hoje, Entre Lares, Saúde Mental e Adaptação na Remoção, é resultado de uma parceria entre a DSS, o Sind Itamaraty e a ADB. Então, nós iniciamos essa parceria agora, trazendo a doutora Jesselyn, e a doutora Jesselyn, ela já nos deu uma palestra no passado, que foi uma palestra muito elogiada, e aí o setor de promoção de saúde resolveu trazê-la novamente. Ela é doutora em psicologia pela UNB, com ênfase em migração internacional. Além de ter atuado como professora por 10 anos, foi coordenadora de projeto de acolhimento psicossocial para refugiados e atua como psicóloga clínica, atendendo brasileiros que moram no exterior e estrangeiros que moram no Brasil. Além disso, a doutora Jesselyn realiza treinamentos interculturais para expatriados. Então, ao convidá-la, o setor de promoção de saúde tem como objetivo maior fazer uma reflexão sobre o tema da remoção. No que diz respeito, principalmente, aos fatores de risco para a saúde mental, então é uma discussão no campo da prevenção da saúde mental que a gente vai ter hoje, e no que diz respeito aos fatores que promovem uma melhor adaptação em contextos culturais diversos, que é a nossa realidade, né, a realidade das nossas carreiras. Sabemos que muitos de vocês estão na segunda ou terceira remoção, que é o meu caso, eu também estou removida, né. E vocês podem pensar: "Nossa, mas para que assistir uma palestra sobre riscos, e fatores de proteção, e adaptação em contextos culturais diversos, se eu já tenho essa experiência?". Eu acredito que isso possa ter atravessado o pensamento de alguns, e eu acho importante essa reflexão, a gente trazê-la, ainda que nós Sim. tenhamos essa experiência da Por causa expatriação, para pois sabemos que nenhuma remoção é igual à outra. A minha primeira remoção, eu era uma outra pessoa. Foi um contexto cultural completamente diferente da minha segunda remoção. Eu vou para um outro diferente de ambas, cada uma num continente. Então, a gente parte do princípio de que uma remoção não é igual à outra. E isso porque há fatores específicos, que são os fatores de risco na adaptação ao novo ambiente. E aqui eu ressalto alguns, para a gente já começar a pensar que tem a ver com o que a doutora Jesselyn vai trazer hoje. A falta de estrutura de alguns países, a falta de segurança, que isso pode nos afetar diariamente, o contexto do trabalho, que muitas vezes não é o esperado, a falta de apoio, por exemplo, do posto, dos nossos colegas, o idioma, que muitas vezes desconhecemos, sobretudo se são idiomas exóticos, as diferenças culturais, a realidade familiar no momento da remoção. Muitas vezes a família está vivendo um outro momento. Muitas vezes vamos só, numa outra remoção, vamos com a família e tem a questão da adaptação da família. Muitas vezes vamos com o filho bebê, outras com um filho adolescente. Então, o contexto familiar também muda. E os problemas atuais.
que nós carregamos relacionados à saúde mental e à saúde física. Então, na primeira remoção, você foi numa condição, agora você vai noutra. Então, ainda que tenhamos a experiência na expatriação, a reflexão ela se torna importante porque as variáveis vão mudando a cada remoção. Bom, agora vamos iniciar a palestra. Eu queria fazer só essa introdução e ressaltando essa parceria da DSS com a DB e o Sindi Itamaraty, que nos proporcionaram trazer essa reflexão tão importante para nós que estamos removidos. Doutora Jesselyn, agora eu vou tirar minha câmera, meu microfone, e você pode iniciar a palestra. Bom dia, e de antemão já lhe agradeço nos trazer essas informações tão importantes. Bom dia, Ellen. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando, nos vendo hoje aqui. Então, a Ellen já fez essa minha apresentação. Então, queria reforçar sobre essa toda a minha trajetória, né, no campo de imigrações. Então, eu fiz um mestrado, doutorado, especificamente, né, estudando sobre adaptação cultural de imigrantes brasileiros que estão no exterior, né, como muitos de vocês. Então, hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre esse contexto de saúde mental nesse processo, né, de adaptação a um novo local. Então, eu gostaria também muito de agradecer a participação de vocês na pesquisa, né, no questionário que foi enviado. Eu vou dar um retorno para vocês durante a palestra, tá bom? Sobre o que vocês trouxeram como, né, conteúdo, mas só de antemão queria agradecer que 229 pessoas participaram, né, que é um número bastante significativo, dentro do contexto, né, do número de vocês total. Então, agradeço muito a participação de vocês e, ao longo da palestra, eu irei dar alguns conteúdos, né, algumas respostas sobre esse questionário, tá bom? Bom, então a Ellen já trouxe para nós, né, assim, algumas questões. Por que nós estamos falando sobre isso? Né? Por que estamos falando sobre saúde mental no contexto de vocês? Então, por que precisamos? Então, são vários os motivos, e aqui eu aponto somente 3, né, que eu acredito que são os principais. O primeiro, que, assim, vocês não são os únicos grupos, né, não é o único grupo que também tem, né, essa particularidade ou essa peculiaridade de que muito se tem enfatizado sobre alguns indicadores, né, de sucesso na expatriação, como, por exemplo, o sucesso, né, associado também à satisfação no trabalho, à eficácia no trabalho. Então, a gente percebe que, né, tradicionalmente, tanto na literatura como no dia a dia, as pessoas enfatizam muito, né, a questão do trabalho, porque a expatriação ela está muito ligada à questão do trabalho. Vocês fazem a remoção por conta do trabalho, né? Ao contrário de alguns outros grupos, né, de imigrantes, que nós podemos, então, relacionar a outras questões também, como, por exemplo, né, se a gente for apontar para grupos de refugiados, que não é uma migração voluntária, né? Normalmente eles estão fugindo de uma situação adversa, como guerra, fome, alguma catástrofe, perseguição política. Então, não é exatamente uma questão do trabalho. Agora, de vocês, sim, né? Então, por isso que muitos têm dado ênfase a essas questões do trabalho. E a saúde mental, ela tem ficado em segundo plano, né? Mas a gente está tendo um movimento agora nos últimos anos, né? Da OMS, né, de todos os órgãos internacionais, levantando a importância de se falar sobre saúde mental. Não tem como a gente falar sobre um processo de expatriação que é motivado pelo trabalho se a gente não contextualizar e trazer outros aspectos, né, que, por exemplo, né, o de saúde mental. Então, acho que há uma falta de atenção à saúde mental. Então, por isso que a gente precisa falar mais sobre isso. Um segundo motivo é essa lacuna na literatura, né? Então, especialmente, né, vamos pensar no grupo de vocês,
né, há pouquíssimas pesquisas, especialmente no campo da psicologia, que fala sobre esse processo de mobilidade no grupo de servidores, por exemplo, do Serviço Exterior Brasileiro. Aqui no Brasil, eu desconheço alguma pesquisa da psicologia que tenha como participantes, né, esse grupo. Então, a gente precisa falar, a gente precisa realmente, né, começar a pesquisar mais o grupo de vocês. Por quê? Porque é um grupo, né, que tem uma característica, e eu já entro um pouquinho aqui no terceiro tópico, né, muito peculiar, que é essa alta mobilidade, que tem desafios específicos. Isso traz para vocês desafios específicos, né? E aí isso tem uma implicância, né, uma implicação na saúde mental muito importante. Então, aqui são três grandes fatores que eu gostaria que vocês, né, começassem, se não começaram, a pensar sobre, né, que vocês fazem parte de um grupo, né, que é muito específico, muito peculiar e tem desafios, né, de adaptação que são, né, extremamente peculiares, né? Muito bem. Então, por falar então, né, em adaptação, né, o que acontece, né, com as pessoas, vocês, né, quando vocês se mudam de uma cultura na qual cresceram, né, nasceram, para uma cultura nova, desconhecida? E, no caso de vocês que já estão aí no segundo, terceiro processo, né, de remoção, que já estavam acostumados com uma cultura, uma segunda cultura, e de repente precisa se adaptar para uma terceira, quarta, quinta, sexta cultura. Então, o que acontece, né? Então, essa pergunta, ela tem motivado pesquisadores como eu, diversos, né, pesquisadores da psicologia e de outros campos também, a entender esse processo. Então, hoje o campo da migração, dentro da psicologia, tem crescido muito. Aqui no Brasil, a gente pode dizer que é um movimento recente, tanto é que o primeiro Congresso de Psicologia e Migração foi o ano passado, né? Então, assim, é um marco importante que mostra que realmente nós estamos preocupados com isso, né? Então, e o que acontece, né? Então, acho importante a gente pensar sobre isso, se é que vocês já não pensaram, né? Então, acho que algumas questões que nós precisamos refletir é que nesses encontros e desencontros, né, há, há toda uma movimentação, uma reflexão, uma articulação do sentido de vida. O que significa, né? Que nós temos todo um processo de manutenção, rejeição, negociação relativos a valores, relações familiares, identidade pessoal grupal, educação dos filhos, hábitos alimentares e de higiene, enfim, tudo que se refere à nossa realidade é colocado em xeque. Então, nesses processos, né, de que vocês então mudam de uma cultura para outra, vocês precisam decidir se vocês querem manter o idioma que é de vocês, né, original, que é o português. Será que aí meu filho nasceu naquele local? Eu falo português com meu filho? Ou eu falo o idioma local? Ou eu falo um terceiro idioma que eu quero que seja a ponte em comum, né? Que pode ser que eu consiga colocar ele, por exemplo, numa escola internacional. Então, todas essas questões elas são colocadas em xeque e é inevitável vocês pensarem sobre elas. Vocês precisam decidir em relação a várias questões do dia a dia, né? Alimentação, vou continuar mantendo, né, meus hábitos alimentares que eu tinha no Brasil, ou eu vou mudar e adotar os locais? Então, veja que esse processo, né, de reflexão, escolhas, né, é um processo que ele é inevitável, né? E aí, nesse sentido, eu preciso apontar para vocês também que a migração ela não é sinônimo de sofrimento, né? Ela não é sinônimo não é uma causa de um sofrimento, mas ela pode sim ser um fator de risco. Por quê? Porque nós estamos falando, né, de perdas de referenciais identitários importantes. E quais são esses referenciais identitários? O idioma, por exemplo,
é um referencial de identidade muito importante, né? Que mais? O clima, vestimentas, hábitos, são todos esses fatores, né? Eles vão sendo que acrescentados na nossa identidade e eles são muito importantes, né, para nós e aquilo que dão sentido a quem nós somos. Então, muitas vezes, quando vocês vão se apresentar, vocês falam, olha, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, eu faço isso, sou brasileiro, sou mãe, são os nossos papéis sociais. Então, a gente busca esses referenciais para nos apresentar e para dar sentido a quem nós somos. Então, se a gente perde esses referenciais, né, se muda o contexto, e eu preciso readaptar, como eu falei, né, anteriormente, eu preciso, então, refletir sobre esses valores e sobre quem eu sou, isso é, sim, um fator ansiogênico, né, e pode vir a ser um fator de risco para a saúde mental. Além disso, né, que isso é inevitável, muitas vezes, né, muitos de vocês estão submetidos a situações adversas, né? Então, eu li lá no questionário que, né, muitos de vocês citaram, por exemplo, né, a qualidade de vida no local. Muitos falaram que o trânsito é muito ruim, né? A questão das paisagens, não tem muito verde, não tem acesso, né, a serviços de qualidade. Algumas pessoas estão submetidas a situações de guerra, tem a questão de conflito armado, tem a questão também, né, da pobreza extrema. Então, são várias situações que vocês me contaram, né, que sujeitam vocês a uma situação de maior vulnerabilidade, né, à ocorrência de transtornos mentais. Então, veja que vocês precisam, se atentar para essas questões, que são questões muito importantes, né, para a saúde mental de vocês, né? E aqui eu coloco, né, alguns estressores desse processo, que acontece já antes de vocês serem removidos, antes dessa remoção. Então, no período pré-remoção, né, ou pré-migração, as razões pelas quais vocês escolhem, né, esse processo de remoção, se é uma questão da carreira, se é uma questão financeira, se é uma questão familiar, aspectos familiares, como é que está a família, né, neste local, neste país? A família já está adaptada ou a família não consegue se adaptar, né? A família tem condições de saúde que são peculiares e que talvez vocês não conseguem, né, ter um acesso a serviços de saúde compatíveis com aquela realidade, né? Interrupção da rede de apoio. Então, vocês estão, né, por exemplo, em algum país em que já está bem estabelecida a sua rede de apoio. Aí vocês precisam novamente, né, pensar que vai ser uma interrupção e que vocês precisam construir uma nova rede de apoio. Condições de saúde física e mental, né? Muitos de vocês têm questões de saúde, né? Vocês me contaram isso também, que alguns de vocês, né, têm questões de saúde bastante crônicas, inclusive, que precisam de um acompanhamento médico, né, de maneira mais regular. Questões de saúde mental também precisa ter um acompanhamento, e tudo isso, né, acaba sendo um adicional, né, para essas questões, para esse processo de migração, que traz desafios muito próprios, né? Também coloquei aqui como exemplo abuso de substâncias, né? Então, algumas pessoas, né, fazem uso abusivo de substâncias como álcool, drogas, e isso também acaba sendo, sim, um fator de risco a mais, né, para a saúde mental. E aqui são alguns, né, exemplos de questões que podem acontecer, que são fatores de risco antes do processo de remoção. Já no local, aqui eu citei os principais, né, que podem, sim, né, ser um fator bastante, né, desafiador durante, né, quando vocês chegam no local. Então, um deles, recepção dos locais. Então, se você sofre xenofobia, né, então, se os locais não te recebem bem, isso é um risco para a sua saúde mental. Só para vocês terem uma ideia, o quanto que isso impacta a saúde mental,
No meu doutorado, eu estudei brasileiros que estão no Japão, tanto expatriados quanto imigrantes, né? Por exemplo, os decassegues, que são os descendentes de japoneses que vão para o Japão a trabalho. Eu pesquisei os dois grupos, e tanto num grupo como o outro, o fator que mais se destacou como nocivo para a saúde mental foi a recepção dos locais, tá? Então, assim, tinham, né, vários fatores, né? Eram 6 fatores, 6 variáveis que eu calculei, né? Que eu inseri na minha pesquisa, e o fator que mais destacou como mais nocivo à saúde mental era a questão da recepção dos locais. Então, gostaria que vocês, né, pensassem sobre isso. Um outro fator também, que também foi apontado por vocês, é essa distância cultural. Quanto mais diferente, mais distante a cultura é do Brasil ou daquela cultura que você está mais familiarizada, mais difícil pode ser a sua adaptação, tá? Então, todos esses dados aqui que eu estou trazendo para vocês são dados da literatura. Depois eu vou trazer para vocês, no próximo slide, o que vocês falaram para mim, tá? Mas a distância cultural, também é um grande fator que dificulta, né? Que é um estressor do processo de migração. Aspectos familiares também, né? Então, se o seu cônjuge, seu filho, se a sua família não se adapta bem, tem alguma questão que dificulta, né? Que você realmente consiga, né, ter um bem-estar, uma qualidade de vida naquele local. Isso sim também é um grande estressor. E perdas e separação. Quando a gente fala de imigração, é inevitável, né, a questão das perdas e da separação. Então, em algum momento, vocês terão perdas e separações, seja dos familiares que ficaram no Brasil, seja dos colegas, amigos que vocês criaram em algum local, que vocês tiveram mais afinidade. Então, nós estamos lidando com perdas e separação o tempo todo, quando vocês estão nesse processo de remoção. Então, aqui são alguns exemplos para vocês, expressores, que vocês podem encontrar durante o processo de imigração. E aí, quando vocês, por exemplo, retornam, né? Vêm para Brasília, por exemplo, né? Que teoricamente aí é a sede de vocês. Tem reorganização da rede de apoio, também tem a questão dos aspectos familiares. Então, novamente, é uma nova remoção, é uma nova reorganização, que aí entra, né, é um pós-migração, que aqui é a reorganização, aspectos familiares, mas veja que também se assemelha muito com a pré-migração, porque, no caso de vocês, é isso, é cíclico, né? Então, por isso que vocês, não necessariamente vocês vão se sentir em casa, né? Por exemplo, aqui no Brasil, ou os filhos de vocês, ou cônjuge, né? Talvez esse sentimento de casa, quem vai dar são vocês, não necessariamente local físico, tá bom? Aqui eu compartilho com vocês o que vocês trouxeram para mim, tá? Então, eu fiz um resumo aqui do que vocês trouxeram. Uma das perguntas foi, né, quais foram as principais dificuldades encontradas na adaptação, e aqui eu coloquei por ordem em que elas foram realmente aparecendo, em termos de frequência. Então, o item que mais apareceu como de dificuldade para adaptação foi o clima, que os climas extremados, né? Frio intenso ou calor intenso, né? Falta de luz solar no inverno. Então, são questões que, para nós, que nós estamos num país tropical, que grande parte do Brasil é, né, de altas temperaturas, a gente precisa considerar que isso é um fator muito, né, estressor para nós. Segundo fator, idioma. Então, olha só, especialmente quando o idioma é muito diferente do português, né? Então, por exemplo, o japonês, o chinês, tem toda, né, uma escrita, né, muito diferente, né? O japonês são 3 alfabetos, né? Então, assim, torna isso realmente dificílimo, né, para nós que não somos familiarizados. Custo de vida. Muitos de vocês apontaram custo de vida como
um fator de extrema dificuldade, né? Muitos apontaram o alto custo de vida, principalmente em relação à moradia, alimentação e escolas também para os filhos. Quarto, vida social e relacionamentos. Tanto formar, ou seja, você criar, como manter amizades, né? Isso tem sido, olha só, é o quarto fator, né, de maior dificuldade na adaptação. E esse fator é especialmente importante para nós. Nós, né, brasileiros, nós somos considerados uma cultura, e aqui eu vou fazer uma grande generalização, tá? Porque nós temos regiões que são mais ou menos, mas de maneira geral, nós temos, né, um fator coletivista maior do que muitos países, por exemplo, os Estados Unidos, né, se a gente for vários países da Europa. Então, nós temos essa necessidade de relacionamento. Então, a gente é muito voltado para a vida social, né? E isso, para nós, é um fator impactante. Então, por isso que formar ou manter amizades e um sentimento de isolamento foi muito apontado por vocês. Aspectos culturais. Choque cultural, né? Especialmente, né? Olha só, em relação a normas sociais e comportamentais. Porque o que acontece? Né? Muitos de vocês podem, todo mundo tem acesso a informações sobre como que é um país, né? É muito fácil a gente encontrar isso. Qualquer pesquisa rápida no Google, você coloca lá, né? Você coloca lá, digita o país que for, Croácia, coloca lá e você vai ter 1000 informações sobre a Croácia. Mas o que acontece que é o mais difícil, né? E que é o mais, vamos dizer assim, causador de conflitos, né? É isso aqui, ó, normas sociais e comportamentos. Porque estes vocês podem aprender, né, pela internet, mas é mais difícil, né? É mais inacessível e também, né, a gente pode pensar que a gente aprende muito mais realmente estando naquele local, vivendo a situação na prática. Por isso que é muito desafiador, né? Então, essas questões que são de valores, essas coisas mais sutis, quando é que eu uso humor, né? O humor, eu morei 1 ano nos Estados Unidos, eu fui entender, né, quando é que eu assim poderia aplicar e como aplicar o humor, mas no final do meu ano nos Estados Unidos. Porque é isso, o que é divertido, o que é engraçado para nós, pode não ser para eles. E por mais que eu seja, né, eu sabia o idioma, eu não sabia usar exatamente sabe, uma entonação, o timing correto. Isso tudo a gente vai aprender na prática. Por isso que isso é realmente um fator, né, desafiador para vocês. Serviços, infraestrutura e segurança, né? Então, qualidade de serviços públicos, a insegurança e tensões sociais em alguns países, né? Que tem muitos assaltos, guerra, violência política, conflitos. Então, também foi bastante apontado. Aspectos do trabalho. Então, ambiente de trabalho, chefias difíceis, pressão excessiva, falta de coleguismo, né? Estrutura institucional complicada. Todas essas palavras eu tirei de vocês, tá? Então, vocês trouxeram essas terminologias aqui, tá bom? Então, o trabalho também é um grande, né, desafiador para vocês. Cuidados com a saúde. Então, eu falei para vocês anteriormente que, dependendo de como, né, a sua família ou você estiver em termos de saúde, isso pode ser, sim, um fator muito desafiador. Porque se você precisa de um tratamento, medicamentos, né, e às vezes precisa de receita, o seu psiquiatra, o seu médico é daqui do Brasil, aí você precisa achar uma pessoa local para fazer a receita, ou então os parentes precisam mandar. Enfim, são várias situações que vocês, né, enfrentam no dia a dia para esses cuidados com a saúde. E, às vezes, o local onde você está não oferece um serviço de qualidade ou é muito caro, algo, né, inacessível. Aí vocês esperam voltar para o Brasil porque compensa mais fazer todo o tratamento dentário, né, médico aqui no Brasil. Então, fica realmente, às vezes, né, adiando um processo que talvez precisaria de uma certa urgência, mas vocês adiam porque o local não oferece situações adequadas.
transporte e trânsito. Trânsito caótico, dificuldades com o transporte público, também foram bastante citados. Alimentação, dificuldades para encontrar comida familiar ou com a qualidade esperada, além das diferenças nos hábitos alimentares, né? Então, vamos supor que uma pessoa, né, ela sai, né, de um contexto em que ela tem uma alimentação mais equilibrada, consegue ter acesso a verduras e frutas, e ela vai para um outro país que verduras e frutas é muito difícil de encontrar, é muito inacessível, ou é muito, o preço é exorbitante. Então, fica difícil manter esses hábitos. Xenofobia. Então, como eu falei para vocês, né, a reação dos locais, ela é um grande desafiador, ela é um grande, né, estressor para os migrantes. Dependendo do país, é mais ou menos. Tem países que são mais abertos e tem países que são mais fechados aos estrangeiros, né? Dificuldades em fazer amigos locais. Muitos acabam fazendo amizades ali, né, só com as pessoas ali do posto e fica ali, né, vivendo aquela bolha. Outras pessoas tentam, mas não conseguem, porque as pessoas locais também são mais fechadas. Então, esse isolamento social, né, na psicologia intercultural, né, nós temos essas estratégias de aculturação. A integração é quando você consegue manter os seus laços e abraça também, né, os laços, né, as características culturais locais. Você mantém a sua brasilidade e acaba, então, né, adotando também as características locais. A integração, ela é vista como um fator de proteção, ou seja, quanto mais você conseguir, né, esse equilíbrio, mais, com certeza, você, né, com mais possibilidade, você tem um bem-estar. Agora, se você tem esse isolamento social, que muitas vezes nós chamamos, então, de marginalização ou, né, separação, que é quando você, ou você nem se identifica com a cultura brasileira e nem com a local, que é a marginalização, ou você só fica vivendo a sua cultura brasileira, que é a separação. Ambas, elas não são boas, né, preditoras de saúde mental. O que significa que, se você continuar na sua bolha, né, você não vai interagir com as pessoas locais, e isso, a longo prazo, isso pode sim ser um fator, né, de você não se sentir bem, né, não ter aquela, né, aquela qualidade de vida que, né, poderia ser esperada. Burocracias, a burocracia, lentidão para obter serviços, né, e documentos, coisas, né, como abrir uma conta bancária, regularizar questões legais, e famílias e escolas. Adaptação das crianças na escola e adaptação dos cônjuges, né, e dos filhos ao local. Então, esse também é um fator que vocês citaram como uma dificuldade. Então, encontrar uma escola perto, uma escola acessível, né, em termos financeiros, uma escola que eu consiga, que é da forma como eu acredito, que tem a ver com a escola que ele estava anteriormente, que eu gostava. Então, a cada remoção, né, a família passa por todo esse processo de readaptação total, né? Não só às vezes de idioma, né, e questões também físicas, mas questões, por exemplo, de um currículo, né, escolar, que aí precisa de toda uma adaptação. Aqui alguns exemplos de falas, né? Então, o inverno, né? Aqui uma fala que eu então retirei do questionário, quase 5 meses de dias nublados e sem sol. Então, como eu falei, para nós, né, isso aqui não existe. 5 meses de dias nublados e sem sol. Então, para nós que somos de um país tropical, isso é algo, né, que nós não conhecemos, simplesmente não conhecemos. Então, pode ser, sim, realmente um fator muito difícil. Clima muito quente e úmido o ano todo. Então, meio extremo, né? Idioma é uma barreira muito grande. A língua é difícil. Custo de vida bem alto. A alta dos preços do mercado imobiliário tornou um pouco mais difícil encontrar uma moradia. A distância do Brasil. Falta de opções de entretenimento e sensação de isolamento social. Diferenças culturais. Cultura completamente diferente da cultura brasileira.
poluição, ruído, paisagem desolada. Olha só, o que afeta a saúde mental também? A falta de verde, né? E aspecto destruído de casas e ruas, pobreza, longos deslocamentos com trânsito caótico, choque cultural, ausência de atividades de ócio nas proximidades da casa, corrupção e a relação social fria e muitas vezes antipática dos locais. Todas essas falas foram retiradas do questionário, tá? E quando a gente fala nessas dificuldades, é inevitável a gente pensar que elas podem sim e provavelmente causarão algum nível de ansiedade. Então, a ansiedade, eu acho muito importante falar que ela é, né, uma emoção que ela é humana e que ela faz parte da nossa natureza e que ela não é só nociva, ela também, né, é benéfica porque ela nos movimenta, né? A ansiedade, ela traz, assim como várias outras, né, emoções, ela tem o seu valor, né? Então, acho importante a gente normalizar que a ansiedade faz parte. Agora, né, é importante a gente pensar em que nível, né? Então, a ansiedade, ela é uma tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Tá? Então, a gente antecipa essas questões. Quando a gente antecipa algo que não aconteceu, né? Um perigo, ou está diante de algo estranho, desconhecido, a gente não tem o controle, esse sentimento, né, é a tensão, é a ansiedade, tá? É uma resposta fisiológica para mobilizar recursos e motivar para a ação. Então, se eu tenho zero ansiedade, né, em relação a um vestibular que eu vou fazer, por exemplo, né, ou sobre esse processo de remoção que eu estou, né, que está para acontecer, eu posso paralisar, né? Eu posso ficar numa situação em que eu não consiga realmente fazer as coisas se movimentarem. Então, um pouco de ansiedade, por isso que no nível ótimo, ela é importante. Porque senão, se eu ficar muito tranquila também, eu posso simplesmente não estudar o suficiente ou não mobilizar, né, os recursos que eu preciso para que aquela remoção aconteça no tempo hábil, por exemplo. E por que nesse contexto, então, né, que vocês estão, ela pode acontecer mais frequentemente? Porque, primeiro, vocês estão num processo, né, num, num tipo de serviço de alta mobilidade, né? Então, pelo menos, né, vamos pensar aí, a cada 2, 3, 4, 5 anos, vocês estão em algum processo de remoção, por exemplo, né? Necessidade de adaptação cultural em diferentes contextos culturais. Então, quando eu começo a me adaptar naquele local, quando a minha família está adaptada, meus filhos já estão adaptados à escola, ao idioma, já fizeram amizades, aí de repente eu preciso fazer, né, essa adaptação novamente para um outro local completamente diferente. Então, é inevitável que vocês sintam algum tipo de ansiedade. Atender às necessidades da família versus necessidades e desejos da carreira. Esse também é um grande fator, né, no trabalho de vocês. Por quê? Muitos de vocês que têm familiares, e a gente pode pensar família, tanto, né, a família, meu cônjuge, meu filho, ou então, às vezes, até um pai, uma mãe que mora sozinho no Brasil. Vamos ampliar esse conceito, né? E a gente pode pensar que, às vezes, a pessoa, ela se vê numa encruzilhada, numa situação, num dilema entre, olha, meus filhos estão super bem adaptados aqui, ou então, minha mãe precisa de mim agora lá no Brasil, porque ela está passando por um processo de saúde complicado, precisa estar mais perto, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter tempo no exterior, eu preciso, né, de alguma forma, né, passar por esse processo de remoção. Então, esses dilemas podem causar bastante ansiedade. Ambiente hostil, pouca estrutura, muito diferente do Brasil, né? Então, muitos de vocês, né, relataram essas questões que são, sim,
né, fontes de ansiedade. E desafios na construção de rede de apoio, seja ela qual for, né? Então, e onde vocês estiverem, sempre é um desafio, porque vocês precisam, chegou num local novo, é importante que vocês construam, é necessário vocês construir uma rede de apoio. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós não vivemos isolados. Então, em algum momento, você vai precisar, e é um super incentivo. É um fator de proteção, como a gente vai ver mais para frente, tá? A construção de uma boa rede de apoio. Aqui, alguns sintomas de ansiedade, eu trouxe para vocês aqui, embora vocês talvez saibam, às vezes de maneira, né, intuitiva ou de senso comum, vocês saibam alguns sintomas de ansiedade, mas eu achei importante trazer para vocês, até mesmo para vocês saberem diferenciar, né? O que é uma ansiedade, o que é uma depressão, e quando que é normal, quando que passa a ser patológico, tá? Então, alguns sintomas físicos, tontura, tremores, inquietação, suor excessivo, falta de ar, tensões musculares, insônia, sensação de fraqueza ou cansaço, irritabilidade e mudanças de humor, problemas gastrointestinais, palpitações e desmaios, né? Então, aqui são alguns sintomas físicos. Alguns são mais, talvez, divulgados, conhecidos, né? Alguns menos, por exemplo, a irritabilidade, mudança de humor, talvez, né, podem passar batido. Palpitações, tanto, né, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que, quando começam a entrar no processo de ansiedade, o olho começa a tremer bastante, sabe? Então, são alguns sinais que precisam ser, né, percebidos e precisam ser tratados, né? Desmaios, sintomas mentais, preocupação excessiva com situações futuras. Então, se você está excessivamente pensando, nossa, como é que vai ser quando eu mudar, né? E fica pensando naquilo que não aconteceu, não consegue dormir, tem aí uma coisa ligada à outra, né? Os sintomas mentais podem levar aos físicos, por exemplo. Então, eu fico pensando demais e eu tenho insônia, sentimento de medo, nervosismo ou inquietação em excesso, preocupação excessiva com a opinião das pessoas, medo de perder o controle, medo de enlouquecer, dificuldade de concentração e muitos pensamentos negativos. Então, esses são alguns sintomas que nós podemos destacar em relação à ansiedade. Agora, um outro sintoma, né, algum outro sentimento que é bastante comum, né, nesse processo de expatriação, migração, é o sentimento de tristeza. Tá? A tristeza, ela acontece, né, em diversos momentos, como eu falei lá atrás, né, nas perdas e separações, a tristeza ela vem acompanhada, né, ela vem acompanhando, né, esses processos. E o que é essa tristeza? Então, vamos definir aqui. A tristeza é um sentimento que ocorre geralmente quando há perda de uma pessoa, objeto ou algo valioso. Gente, e esse algo valioso é, assim, muita coisa. Então, pode ser, por exemplo, o uso de idioma. Né? Então, estou dando para vocês só um exemplo. Eu posso ficar triste porque eu não consigo, né? Às vezes, usar tanto o meu português. Né? Eu posso né, entrar num processo de tristeza porque eu estou, por conta das questões, eu sinto falta do mar, sinto falta do sol. Né? Então, são questões que são valiosas para você. E isso é muito pessoal, muito particular, vai de pessoa para pessoa. Tá? Os desencadeadores comuns da tristeza são a rejeição, os finais e despedidas, separações, olha só, e vocês todos passam por tudo isso, né? Despedidas e separações o tempo todo. Bom, a questão também quando acontece uma doença, morte de um ente querido, perda de algum aspecto da identidade, né? Então, vocês, como eu falei para vocês, né, as perdas dos referenciais de identidade, que é idioma, né, a questão do ambiente físico, o seu grupo social. Então, você às vezes tinha, né, grandes amizades onde você estava, se você perde isso,
É como se você perdesse uma parte de quem você é, então por isso um aspecto da identidade. Então todos esses aspectos, né, que quando há, né, uma mudança cultural, há uma mudança na sua identidade, né? Você vai acomodar novas questões, você vai reconstruir a sua identidade, né? Também nós temos quando há um resultado inesperado, né? Não receber um aumento, né? Uma promoção que se esperava, né? Então, isso também é algo causador de uma tristeza. E por que ficar triste? Por que a tristeza faz parte do processo de adaptação de expatriação? Então, novamente, vamos entender que a tristeza, ela é um sentimento humano e que ela é, né? Ela é um sentimento que é adaptativo, tem a sua função, assim como a ansiedade. A tristeza, por exemplo, vou citar só um exemplo adaptativo para vocês e o quanto que ela é importante. Através da tristeza, por exemplo, eu posso, né, por um sentimento de culpa, né, eu fico triste e essa culpa ela é importante, né? A culpa faz com que eu faça reparações, para que eu busque, né, ser uma pessoa melhor, para que eu busque reparações nas minhas relações interpessoais. Então, por isso que a tristeza ela tem o seu valor funcional, tá? E no contexto de vocês, a tristeza ela faz parte, né, por conta dessas inúmeras perdas, né, que eu falo, que nós chamamos na psicologia de luto migratório, e aí ela tem uma semelhança com os lutos de perdas de pessoas, né, de entes queridos, porque por conta dessa, né, dessa ausência, né, por conta de toda essa reconstrução que é necessária, então nós chamamos de luto migratório, porque vocês perdem aspectos, né, perdem esse contato com a família, com os entes queridos, perdem status social, perdem aspectos relacionados à terra, aspectos físicos, né? Em relação, por exemplo, ao Brasil, do idioma, códigos culturais, que aí códigos culturais têm a ver tanto com costumes, com tradições que muitas vezes eu não consigo exercer no local onde eu estou. Por exemplo, às vezes você tem uma religião que você costumava ir até né, alguma instituição religiosa e naquele local que você está agora você não consegue exercitar a sua religião da forma como você gostaria. Isso é um luto, né? Então, tudo que nós falamos de perdas, nós estamos falando de luto, tá? Então, eu acho importante. Também nós precisamos pensar também, né, como eu falei, do grupo de pertencimento. Nós, enquanto, né, brasileiros, cultura coletivistas, nós damos muita importância para o nosso grupo de pertencimento, então isso para nós é realmente impactante. Além disso, muitos imigrantes, né, são vítimas de rejeição por parte da cultura local. Então, por isso que, olha só, vamos lá em cima. Quais são os desencadeadores da tristeza? Rejeição. Então, a rejeição, né, essa xenofobia, talvez eu estou sendo vítima, ela é causadora de tristeza. Então, não há nada de errado você ficar triste, né, em relação a essa reação dos locais. Então, a tristeza ela é compatível com essa reação que você está recebendo. Imigrantes também são mais expostos a situações inesperadas, justamente por ainda não estarem familiarizados com o ambiente e com as pessoas. Então, esses são alguns motivos pelos quais, né, a gente precisa normalizar que a tristeza faz parte até um certo grau, né, no universo de vocês, porque vocês estão diante de muitas perdas, de reações, né, muitas vezes negativas, de estar em situações inesperadas, que fogem do controle de vocês. Então, vamos entender, acolher essa tristeza, mas entender quando ela pode ser realmente algo que já passou de uma questão, né, normal ou típica, esperada, e quando ela se torna problemática. Aí ela pode entrar, por exemplo, num quadro de depressão. Né? E quais são os sintomas da depressão? Humor depressivo, né? Eu tenho uma sensação de tristeza, autodesvalorização,
sentimento de culpa constante. Há também muitas pessoas, né, isso é muito comum, retardo motor, né, a pessoa fica mais lenta, ela tem um sono, ela fica, né, realmente com cansaço, falta de energia, né, falta de concentração, queixas também de falta de memória, de vontade, de iniciativa, insônia ou sonolência, então os opostos também podem estar associados à depressão, né? A insônia geralmente é intermediária ou terminal. O que significa isso? Que às vezes eu até consigo pegar no sono, mas eu acordo de madrugada, né? Ou acordo muito cedo. Isso é a terminal, por exemplo, né? E a sonolência também, né? Que é uma característica bastante comum. Alteração de apetite. E aí, a gente pode, geralmente, o mais comum é ter um apetite diminuído, tá? O mais comum. Pode ser que eu tenha o oposto? Pode ser que você tenha o oposto também. Mas geralmente, né? Olha só, tem o diminuído, mas podemos, em algumas formas, aumentar o apetite, especialmente o interesse por carboidratos e doces. E aí, às vezes, vira uma coisa, né? Uma bola de neve. Porque às vezes eu não consigo dormir bem. Essa falta, né, de um sono reparador faz com que, né, eu aumente meu cortisol, que é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse faz com que eu tente reparar isso, né, ingerindo substâncias que vão tentar aumentar minha endorfina, como, por exemplo, carboidratos e doces. E aí vai virando um ciclo, né? Um ciclo que não é interessante. Redução do interesse sexual, dores e sintomas físicos difusos, né? O mal-estar, cansaço, às vezes queixas digestivas, também pode acontecer dor no peito, taquicardia, sudorese, também são alguns sintomas da depressão, tá? E aqui o que eu acho que é muito importante, né? Normal ou patológico. Falei para vocês que a ansiedade e a tristeza são sentimentos que eles são sentimentos humanos, fazem parte de quem nós somos, né? Quem assistiu aí o filme Divertidamente vai lembrar da ansiedade e da tristeza como emoções humanas e que elas têm a sua função, né? Então, a atenção, acho que precisa ser dada, olha só aqui embaixo, quando esses sentimentos, eles ficam intensos demais, num nível muito elevado de tristeza, de ansiedade, muitas vezes desproporcional à situação. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Vamos supor, vocês estão, né, diante de um processo de remoção, certo? Nesse processo, o pré-partida, é normal que vocês fiquem um pouco mais ansiosos, certo? Mas, né, o que é essa ansiedade esperada? Então, é normal que você fique, às vezes, em alguns momentos, né, um pouquinho mais agitado, né, que atrapalhe um pouquinho o sono, um dia ou outro. Mas se você começar a ter, né, por exemplo, diarreias, né, o nível de taquicardia, né, que está num nível muito, né, elevado. Então, isso, né, todas essas questões, então, um pouco, né, as questões elevadas, vamos dizer assim, desproporcionais, elas são um sinal de alerta, tá? Se elas acontecem com muita frequência, todo dia eu tô tendo taquicardia, todo dia eu tô tendo diarreia, eu tô tendo vômitos, eu tô desmaiando, né? Ou então 3, 4 vezes na semana, né? Então, ansiedade constante e persistente, né? Aqui nós temos um critério de 6 meses para, por exemplo, o transtorno de ansiedade, tá? Que aí é uma ansiedade mais patológica e que aí é o transtorno. Aí nós temos um critério de 6 meses, pelo menos, para a ocorrência desses sintomas. Uma outra questão que eu acho que é importante, que é necessária, é vocês pensarem no prejuízo. E esse prejuízo, ele é muito particular, né? O que causa sofrimento para mim, né, pode não ser para você. Por isso que nós precisamos validar os sentimentos das pessoas e não ficar, né, invalidando, dizendo, ah, não, mas que bobagem, você, né, que está indo para um país excelente, você está indo para esse país que é muito bom e você está nessa ansiedade. Mas para aquela pessoa
aquilo é muito difícil, né? Então, o sofrimento excessivo e quando há prejuízo, né, em alguma área da minha vida, seja na minha vida pessoal, né, eu acabo às vezes me afastando das pessoas, ou estou brigando demais com as pessoas, na minha saúde física, né? Então eu acabo comprometendo, tendo muita dor de cabeça, né, dor no estômago constante. Então são sinais de que está tendo prejuízo. Então é aí que é a hora de vocês procurarem ajuda. Então se esses sinais, né, eles começarem a acontecer, olha, a intensidade, a frequência e o prejuízo são sinais de alerta, que aí vocês precisam procurar algum profissional de saúde, tá? Um psicólogo e ou um psiquiatra, porque dependendo da situação, é necessário que vocês tomem algum tipo de medicação para que vocês consigam, né, estabilizar o humor, né, estabilizar os níveis, né, dos hormônios e assim conseguir realmente, né, dar andamento, né, aos vários projetos que vocês estão, né, em processo, tá? Então é muito importante que vocês pensem nisso. Tristeza, medo, preocupação, oscilação de humor, ansiedade, são normais até um certo nível. Então, esses três fatores aqui, intensidade, frequência e prejuízo, são fatores que vocês precisam observar. E aí você fala assim, não, então agora realmente é o momento de eu procurar uma pessoa, porque eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho. E não tem nada de errado em procurar ajuda, tá? Muito bem. Bom, falei então dessas questões, né, que são fatores de risco para o processo de migração. Mas o que é então que nos protege? O que então pode facilitar a nossa adaptação? E que protege a nossa saúde mental? Aqui eu trouxe para vocês alguns aspectos que a literatura tem apontado como os mais importantes nesse processo de adaptação. Então, nós podemos falar de resiliência, né? O que é a resiliência? Olha só, né? Aqui tem uma figura de uma planta nascendo no concreto. Então, a resiliência, né? Ela é um fator individual que tem a ver com essa força, tem a ver com mobilizar recursos pessoais, interpessoais, espirituais, né? Se for o seu caso, para que você consiga enfrentar as situações. Um outro fator, sentido de vida ou, tá? Religião, espiritualidade. Então, você ter um propósito na sua vida, você ter né, um motivo para você seguir em frente. Isso já é um fator importante o bastante para que isso seja algo que proteja a sua saúde mental, né? Muitas pessoas também que são religiosas ou que exercitam a sua espiritualidade também têm isso, né, como um propósito maior. Outro fator, coesão familiar. Então, a literatura aponta que essa coesão familiar, especialmente para, né, indivíduos migrantes de países coletivistas, a coesão familiar é um fator assim importantíssimo. Eu estar com a minha família, como muitas pessoas falam, unida, integrada, eu me dar bem, né, com os meus filhos, com o meu cônjuge, com o meu namorado, enfim, com as pessoas que estão ali constituindo a minha família, é muito importante para que eu possa, né, me adaptar bem. E aqui, esses outros dois, eu queria que vocês pensassem que nem só de fatores individuais dependem, né, para a sua saúde mental. Então, eu acho muito importante a gente ter uma visão um pouco mais macro, um pouco mais contextual do processo de migração, senão a gente coloca na conta de vocês que só depende de vocês para vocês se adaptarem. E aí é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes ao redor está tudo caindo e as pessoas falam assim, não, mas você precisa ter força de vontade, né? Ou então você precisa ter resiliência, faça terapia, faça, né, faça exercícios físicos. E assim, e tem coisas que não estão no seu controle. Então, quando a gente fala de saúde mental, é muito importante de pensar que saúde mental é associada a fatores sociais,
há fatores políticos, há fatores econômicos. Como é que eu vou ter saúde mental se eu não tenho comida? Né? Que são questões básicas. Então, a Ellen me apresentou, né, inicialmente, e ela disse que eu fiz um trabalho com refugiados. Então, eu fui coordenadora de um programa de refugiados, de acolhimento, né, psicossocial para refugiados haitianos. Então, vocês podem imaginar, né, quem já passou pelo Haiti, conhece um pouco da história do Haiti, ou tem familiaridade, sabe o quão difícil é a realidade deles. Então, como é que eu trabalho com, olha, você precisa fazer meditação, que não sei o quê, sendo que a pessoa que vinha para os meus encontros, ela não tinha dinheiro para andar de ônibus, de pegar dois, R$ 3 para ir até o meu encontro. Então, como é que ela vai ter acesso àquele programa, né, que é para falar de bem-estar, sendo que ela não tem os meios, né, básicos para chegar, para acessar esse programa? Então, nós estamos falando de coisas muito elementares. Então, né, eu estou falando dessa questão um pouco mais extrema, mas a gente pode falar de outras questões também. Se eu não tenho acesso, né, a serviços de qualidade, né? Se eu não tenho, né, se a minha esposa não consegue, o meu esposo não consegue arrumar um serviço nesse local, se não tem uma escola, né, adequada nesse país. Então, por isso que é importante a gente pensar que a sociedade anfitriã, ela tem o seu papel, muito importante, por sinal, tá? E ela entra também na questão do suporte social, o quão aberta ou não aquela sociedade ela está para a questão dos imigrantes. Acho importantíssimo a gente pensar que o suporte social não tem que vir somente dos colegas de trabalho ou, né, vamos dizer assim, dos vizinhos, enfim, mas também tem que ter um suporte social vindo da sociedade anfitriã, né, através de grupos, fornecendo cursos de idiomas para as pessoas poderem realmente, né, ter uma afluência maior e assim, né, poder se locomover, né, ter uma mobilidade social dentro daquela sociedade. Importantíssimo, né? O idioma é uma porta de entrada para diversas outras questões. Então, o suporte social que é vindo da cultura local, né? Mas também o suporte social da instituição, né? A gente precisa falar isso também, dos seus colegas, das chefias, é importantíssimo. Então, chegou uma pessoa nova, que vocês se mobilizem para recebê-la, apresentarem os locais, que vocês se coloquem como uma possibilidade de ser um suporte social. Aquela pessoa está perdida, você já está ali há algum tempo, você pode encurtar o caminho dela, não precisa ser difícil para ela também, como foi para você. Então, acho que nós, brasileiros, a gente tem isso que é muito bacana, né? Essa coisa de realmente dessa abertura. Nós somos mais simpáticos em muitos aspectos, em relação a muitas culturas que vocês me contaram que são frias, antipáticas. Então, nós temos essa característica, né, alegre, aberta, cordial, e isso é apontado pela literatura e no dia a dia. Então, que a gente leve isso, né, para o nosso trabalho também. E vocês buscarem suporte, vocês construírem também a sua rede de apoio. Acho importantíssimo, né? Então, também se aquela pessoa ela não se colocou à disposição, vai atrás dela, né? Começa a formar você a sua rede de apoio, tá? Importantíssimo. E aqui eu trago quais os fatores que facilitaram a adaptação que vocês apontaram no questionário. E aqui, novamente, coloco na ordem de frequência. Veja que aqui, né, nós estamos corroborando com a literatura. Então, vocês não estão fugindo. O que vocês trouxeram, né, reforça o que a literatura aponta, né? Então, mas mudando um pouquinho às vezes a ordem, mas olha só, a família, como eu falei para vocês, para nós a questão familiar é muito importante, né, para nós brasileiros. Então, a família foi assim, de forma bastante, né, incisiva, né, frequente, a família foi apontada como um grande fator que facilita. O fato de eu estar com minha família, o apoio da minha família, né, filhos, essa união familiar, tudo isso favoreceu, então, a adaptação.
pessoas e amizades locais, a interação com pessoas locais e estrangeiros. Aqui eu aponto muito a importância de vocês interagirem com as pessoas locais mesmo, né? E outros estrangeiros que estão vivendo o mesmo que vocês, né? Não ficar só naquela bolha dos brasileiros, né? Da instituição. A questão do idioma, olha só, gente, foi o terceiro mais apontado, né? O aprendizado e domínio do idioma local é crucial para a adaptação. Então, vocês têm alguns anos para aprenderem bem aquele idioma. É importante para que vocês se sintam integrados àquela sociedade. Cultura local e similaridade cultural. Muitos de vocês apontaram que quanto mais próximo do Brasil, em termos culturais, mais fácil é a adaptação, né? Suporte institucional, e aqui eu tirei palavras de vocês, tá? O apoio da embaixada, das instituições locais, incluindo serviços de apoio, como cursos de idiomas, ajuda do consulado e outras redes institucionais. Então, o suporte institucional é importantíssimo também para a adaptação. Qualidade de vida do local, o quanto que vocês se sentem seguros, o quanto que vocês podem desfrutar de uma infraestrutura urbana, acesso, né, a serviços e lazer. Então, novamente, a gente precisa enfatizar outros aspectos que não são só relacionados ao trabalho, né, que é a eficácia, satisfação no trabalho, mas a vida não é só isso, não deve ser só isso. E se aquela outra parte, que é muito importante, não está funcionando bem, eu não tenho acesso, eu não tenho como desfrutar, essa parte vai ficar muito falha e uma hora ela vai poder comprometer o meu trabalho, né? Esforço pessoal e autocuidado. Então, vocês também citaram que, tá bom, é importante ter essas questões locais. Aqui eu achei muito interessante, porque aqui vocês se autorresponsabilizam, dizendo, tá bom, é importante a instituição me dar apoio, eu aprender a cultura local, o idioma, né, as pessoas, a amizade, a família, mas eu também preciso me esforçar, né, para me adaptar, eu fazer atividade física, terapia, cursos e ter aqui uma mente positiva. Palavras de vocês, tá? Então, vocês também citaram que esse autocuidado, esse esforço pessoal, ele é importantíssimo. Alguns exemplos de falas. A família, o bem-estar da família e a adaptação das crianças são cruciais para uma boa adaptação. Amigos locais têm ajudado muito a entender os hábitos e costumes locais. O idioma foi fundamental para a minha adaptação. Morar em um país latino-americano com cultura, língua e costumes próximos ao Brasil facilita muito. O apoio da chefia e a boa gestão no posto têm sido cruciais, essenciais. Os serviços da embaixada, como cursos de idioma e orientação, foram muito úteis. O clima agradável, a comida e a proximidade com a natureza tornaram a adaptação mais fácil. Terapia, esforço em enxergar o lado positivo e conhecer mais o país ajudaram muito. Então, aqui, exemplos de falas, né, que vocês citaram aí, como o que facilita, o que ajuda nesse processo de adaptação, né? E aqui eu faço um resumo para vocês e acrescento algumas coisas a mais, né, como é que vocês podem, porque o nosso objetivo é realmente esse, diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores de proteção, tá? E aí isso começa antes de vocês passarem pelo processo de remoção. Para vocês, nas razões para essa mudança, já precisa ser muito bem, né, pensada. Por que eu estou mudando? Né? Quais são as razões? O que me motiva para essa remoção? Avaliar quais são os facilitadores e as dificuldades existentes nesse processo, neste país, nesta cidade, neste posto. Então, eu preciso colocar na balança e eu preciso saber o que é que me espera, né? Quais são as dificuldades e eu, né, ter um plano em relação a elas. Ah, mas se eu tiver dificuldade em relação a isso, o que é que eu posso fazer, né? Então, é importante eu avaliar tudo isso. Envolver os mais próximos num processo de mudança.
Então, se vocês estão indo em família, né, vocês precisam, né, que todos, de alguma forma, estejam envolvidos nesse processo. Primeiramente, né, você, enquanto, né, um servidor, servidora, você precisa se decidir, né, dialoga com o seu cônjuge, né, se for o caso. Os adultos precisam estar muito bem alinhados. E quando vocês tiverem já um plano muito bem estabelecido, né, está tudo certo, realmente vai acontecer a remoção, ela está próxima de acontecer, e aí, a depender da idade da criança ou do adolescente, né, e o nível de desenvolvimento emocional, né, se não é uma criança ou adolescente atípico ou não, vocês vão comunicar mais próximos, né, desse processo de mudança, tá? E aí, esse mais próximo vai depender das características da família, tá? Bom, estude o local onde irá morar, a cultura, o idioma, converse com as pessoas que estão no posto. Olha, como é que é aí, tá? Onde que você mora? Quais são bairros seguros, né? Tem supermercado próximo, tem escola. Então, tem que acontecer todo esse processo antes de você decidir, tá? Não espere para fazer isso depois que está decidido, porque isso pode entrar como fator decisivo para você, tá bom? Bom, planejamento. É importante que vocês façam planejamento, façam, né, os check-ups físicos, né, anuais. A questão, né, psicológica, estejam acompanhados, né, por algum profissional da saúde. Se vocês estiverem, né, com aqueles fatores que eu falei para vocês, vocês sentirem necessidade de alguém acompanhando, e não necessariamente também vocês precisam chegar a um ponto, né, de uma ansiedade patológica ou de uma tristeza patológica que viraria uma depressão, por exemplo, para vocês procurarem alguém, tá? É muito importante que vocês saibam que as pessoas, né, os profissionais de saúde, eles também acompanham pessoas independente da razão, né? Se você quer ou se você está ou não numa situação de risco, né, de alguma patologia, você tem todo o direito e pelo contrário, né? Olha só quantos desafios vocês já estão enfrentando. A pessoa ela pode trazer para vocês, né, situações e uma outra maneira de perceber aquela situação que talvez pode te ajudar nesse processo. Um planejamento documental, né, familiar, profissional, pessoal, né? Então vocês precisam pensar, né, nas habilidades dos idiomas, né? Também precisam pensar se vocês, como é que vocês vão levar a família, não vão, o filho vai ficar, com quem que vai ficar, de quanto em quanto tempo que eu vou voltar para vê-los. Tudo isso precisa ser pensado, planejado, né? E isso para crianças e adolescentes, para quem assistiu a minha palestra, né, anteriormente, isso é muito importante. É uma previsibilidade no que é possível, tá? Eu sei que muitas vezes não tem como vocês preverem tanto. As coisas vão acontecendo e vocês não têm o controle. Mas no que vocês têm o controle, eu quero que vocês pensem nessa previsibilidade para as crianças e adolescentes. Um terceiro fator importantíssimo, engajamento. Falei para vocês que a integração, ou seja, você manter a sua cultura local e você manter a sua cultura original e acolher a cultura local é o fator, né, que mais protege em termos de saúde mental, quando possível e quando há, né, opção disso. Então, é importante que você, se possível, conheça bem o local, serviço de saúde física e mental, onde que eu vou se acontecer isso, a questão de alimentação, transporte, educação, lazer, leis. É importante que vocês conheçam, né, o universo onde vocês vão morar, tá? Explore também aquilo que eu falei para vocês, porque essas coisas aqui de cima, educação, leis, lazer, mais fácil, né? Mas esses outros aqui é vivendo, né? É vivendo, conversando com pessoas que já moraram ou com os locais, para vocês aprenderem sobre normas sociais, que é aquela questão, aqui eu tiro o sapato, não tiro o sapato, eu abraço, não abraço, dou mão, me curvo, como, sabe, essas questões que a gente vai aprendendo na prática,
Então, é importante, né? Expectativas, o que é esperado de mim, costumes e valores culturais, né? Então, são alguns fatores importantíssimos para vocês, né, aumentarem os fatores de proteção. Cuidar da saúde física e mental, competência intercultural. Eu vou falar um pouquinho, né, no próximo slide o que é a competência intercultural. Aumentar o suporte social, que eu falei para vocês, que é imprescindível que vocês construam a sua rede de apoio, tá? Importantíssimo. Seja ela, né, institucional, local, dos vizinhos. Então, precisamos realmente fazer um movimento ativo para que isso aconteça. Ninguém vai bater na sua porta e vai falar assim, olá. Às vezes até assim, né? Existe um costume no Japão, quando as pessoas, né, chegam, elas vão até as outras, batendo de porta em porta, entregando um omiyage, né, que é uma lembrancinha. Mas isso, né, é um costume local. Mas e nos outros locais, nos outros países? Né? Como é que a gente dá o pontapé inicial? Tá? Abertura às experiências. Sejam abertos a essa experiência, ao aprendizado, né? Respeite as diferenças. Autocuidado, organizar o seu tempo, alimentação, lazer, exercícios físicos, né? Exercícios físicos, a gente sabe hoje que é uma necessidade e ela está extremamente relacionada à saúde mental. Então, se você não faz, né, procure colocar como uma prioridade para você esse ano, de você fazer qualquer tipo de exercício físico, né? Seja uma corrida, uma caminhada, academia, mas de alguma forma isso precisa acontecer. Reconheça e valorize os seus rituais. Coloquei aqui no finalzinho, eu acho super importante, né, a questão dos rituais. Os rituais, eles dão um senso de estabilidade, de previsibilidade, de familiaridade, né, que vocês podem carregar com vocês em qualquer lugar que vocês vão. Né? Então, acho importante vocês... E que pode ser rituais como questões que geralmente as pessoas pensam religiosos, ou tradições, ou então festas, ou rituais diários. Por exemplo, todos os dias eu acordo, eu faço minha meditação, ou minha oração, ou então eu vou, respiro fundo. São rituais. Então, eu quero que vocês reconheçam quais são os rituais que dão valor, que acrescentam à sua identidade, né? E que vocês realmente continuem praticando eles onde quer que vocês forem. Eles dão a vocês esse sentimento de estabilidade, tá? E aí, por fim, né, que eu falei para vocês o que eu iria explicar melhor, que é a competência intercultural ou cultural. Essa competência, né, ela é uma aquisição de uma sensibilização, conhecimentos e habilidades necessários para vocês funcionarem eficazmente em uma cultura diferente. Então, vejam as palavras: sensibilização, conhecimento e habilidades. E através dessas três palavras, nós temos os três componentes da competência. Então, o primeiro, que é a sensibilização, é um componente de atitudes e crenças. É a compreensão do seu próprio condicionamento cultural, da sua própria cultura. Eu compreender que aqui no Brasil, a gente geralmente é uma cultura mais do toque, do abraço, da proximidade física, né? E como que isso afeta, né, as crenças pessoais, os meus valores, os meus comportamentos. Então, eu ter uma noção de que o fato de nós sermos uma cultura mais amistosa, mais cordial, de maneira geral, tá? Estou fazendo uma generalização, mas de maneira geral nós somos de que muitos países que vocês citaram para mim. E isso é uma questão cultural. E o fato daquele país ser mais fechado, né? Aquelas pessoas serem, nas palavras de vocês, mais frias, né? Mais antipáticas, que não querem papo, né? Que não querem fazer amizades, é uma questão cultural. Né? Então, eu entender que tudo como eu vejo o mundo passa pela minha lente cultural. Então, quando eu falo,
Ah, aquela pessoa muito fria. Eu estou lendo através da minha lente de uma pessoa que cresceu no Brasil, né? E que muitas vezes essa questão, né, amistosa, cordial, era algo muito frequente. Então, é importante saber desse viés cultural, porque ele vai, né, orientar as nossas visões e o nosso comportamento. Componente de conhecimento, compreensão e conhecimento das visões de mundo de indivíduos e grupos culturalmente diferentes. Então, para que vocês sejam competentes interculturalmente, vocês precisam conhecer como é que funciona, né, aquela cultura, o que que é esperado, e que para uma pessoa, né, por exemplo, vamos pensar aqui, algumas culturas que eu conheço, né, vamos supor, para um holandês, a pontualidade, a praticidade, né, é algo muito valorizado. Então, se você, né, de repente vai visitar uma pessoa, né, local, um holandês, uma família holandesa, esteja ciente que aquele valor da pontualidade, da praticidade, né, é algo que é muito valorizado. E também, né, geralmente tem a pontualidade é tanto para a hora da chegada como para a saída. Então, não é porque a pessoa determinou um horário para o fim daquele encontro que ela está sendo, né, fria, uma pessoa distante. É que aquilo é algo que é comum, é cultural para aquele país, por exemplo, tá? Novamente, uma generalização. Podem ter pessoas que são mais ou menos daquela maneira, tá? Mas, de maneira geral, é mais ou menos, é uma cultura mais objetiva. Componente de habilidade, aqui já entra a prática, o comportamento, né? Exibir comportamentos culturalmente apropriados para aquela situação, né? E habilidade de comunicação. Então, lembra que eu contei para vocês que eu dominava o inglês, mas eu não sabia usar o idioma em algumas situações, né? Especialmente humor. Né? O humor, para mim, era algo muito difícil. Né? Às vezes eu não entendia que as pessoas estavam brincando comigo, e às vezes eu não sabia brincar com as pessoas. E sendo que aqui no Brasil era algo que eu, né, algo que eu consigo fazer facilmente. Então, eu saber usar, né, o meu comportamento, a minha comunicação dentro daquele contexto é algo que é muito importante. E é uma das coisas mais difíceis. Né? O humor é uma coisa dificílima de ser aprendida e de ser usada de maneira adequada. Quando você começar a usar o humor de maneira bastante adequada, né, pode ter certeza que você entrou bem naquela cultura, tá? E é isso, gente. Então, aqui são os três componentes, né? Então, eu saber, né, ter essa compreensão, ter essa atitude, né, de respeito às diferenças, eu realmente, né, entender quais são as minhas lentes culturais, de eu me, né, engajar no processo de conhecimento cultural local, é importante, não só aquilo que a gente vê no Google, né, que são, quais são as leis, quais são os locais turísticos. Não, isso é fácil, isso é importante também. Mas o mais difícil, que vai mais afetar vocês, é aquela questão do dia a dia. São as normas sociais, os valores, o que é valorizado ou não. E por ser mais difícil, é o que mais causa desentendimentos. Porque você, muitas vezes, acaba sendo vítima, às vezes, de uma atitude e você nem percebe. Eu tenho uma paciente que ela bocejou, né, em Paris, dentro do metrô, e após, quando ela saiu, né, do metrô, ela foi atacada, né? Uma pessoa bateu nela, bateu mesmo, de maneira violenta, e aí ela não entendeu e saiu de lá muito chateada, né? E aí depois, ela comentando com algumas pessoas, as pessoas tentando entender o contexto, ela falou, eu bocejei e tal, não sei o quê. Aí ela foi entender, né, que para uma religião o bocejo indica, né, que a pessoa pode ter, né, um contato com figuras satânicas. Enfim, olha só o quanto que isso, se alguém tiver esse conhecimento mais aprofundado, pode me corrigir depois. Mas foi o que ela trouxe para mim, tá? Tô dizendo as palavras dela. Mas para vocês terem uma noção do... E é lógico, isso é muito difícil da gente saber, né? Também a gente tem hora que a gente se perde com tantas culturas. Por exemplo, Paris é uma mistura de culturas. Londres,
são metrópoles cosmopolitas, né? E que a gente realmente não tem como a gente conhecer tudo. Mas o máximo que vocês conseguirem, né, especialmente nesses contextos assim que envolve essa interação em público, né, às vezes entrar numa casa, adentrar num serviço público, né, então o máximo que vocês conseguirem é melhor para que vocês evitem esse tipo de situação, né? Eu dei um exemplo aqui, mas a gente poderia citar diversos exemplos, né? De situações que podem ter mal entendidos, tá bom? Bom, então essa é a competência cultural importantíssima no contexto de vocês, tá? E assim, opa, eu encerro essa palestra, né? Acredito que eu esteja no horário que foi determinado, né? Tenho aqui o meu contato, meu primeiro Instagram, tem aqui meu e-mail, meu contato WhatsApp, tem um grupo de estudos também que fala sobre psicologia, cultura e migração. Ficam à vontade, se quiserem me mandar alguma mensagem, alguma dúvida, de repente aqui eu não consiga sanar todas as dúvidas de vocês, vocês às vezes trazem alguma pergunta muito específica e realmente me colocam uma situação bem difícil, às vezes, de responder de maneira que seja muito específica para o seu caso, pode me mandar alguma pergunta, né, seja por algum desses meios aqui, eu ficarei muito feliz em respondê-los, tá bom? No mais, vou parar de compartilhar aqui e agradeço, então, novamente o convite para participar dessa palestra, fiquei bastante feliz de estar aqui novamente. Obrigada, Ellen, Diogo, e obrigada a todos vocês que participaram.